Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia. Meus irmãos, hoje entramos no 14º dia de exposição do livro do profeta Isaías. Por aqui com vocês, o professor Fábio Machado, e eu estarei expondo do capítulo 40 até o capítulo 42. O capítulo 40 vai falar da grandeza de Deus e a necessidade de voltar para Ele. Seguindo imediatamente a escuridão resultante da falha do rei Davídico no capítulo 39 e a revelação das consequências futuras na tomada de Jerusalém e remoção da linhagem davídica para uma ressurgente Babilônia, Isaías agora declara o triunfo final certo de Deus. No final, Isaías diz a Israel e Judá: Deus triunfará sobre todos, seja a Síria ou Babilônia ou qualquer outro povo, por causa de quem e o que ele é. Ele vê diante de seus olhos o que Deus fez à Assíria e como a humilhou, e deve ter se perguntado por que outros não viram isso também. Eles pagaram muito por seus pecados na invasão de Senaqueribe. Eles receberam o dobro por todos os seus pecados, mas agora Deus estava pedindo a eles que se esquecessem da Síria, se esquecessem da Babilônia e olhassem para Ele e nele confiassem. Apreendido por seu entusiasmo pelo momento, Isaías agora passa a descrever em detalhes a grandeza e a glória de Deus em comparação com este mundo insignificante. Estes, diz ele, é aquele que pode fazer tudo acontecer. Porque eles não respondem? E então o próprio Deus assume e confirma as palavras de Isaías, que todos eles o vejam e respondam a ele, e todos serão vencedores. Deixe-os esperar nele e descobrirão que sua força é mais do que suficiente. O assunto de toda a profecia de Isaías, do capítulo 40 ao 66, é introduzido em Isaías 40, versos 1 e 2. O objetivo geral é confortar o povo afligido e oprimido de Deus. Eles estão perto do fim do exílio. Jerusalém está em ruínas. A terra está desolada. A cidade e o templo estão destruídos. O cativeiro está prestes a terminar e as pessoas a serem restauradas em sua própria terra. Nessa situação, o profeta é instruído a dirigir palavras de consolo aos judeus oprimidos e longamente cativos e assegurar-lhes que as suas calamidades estão prestes a terminar. Jerusalém, agora em ruínas, deveria ter certeza de que o fim de sua desolação está próximo, pois uma ampla punição, na verdade, o dobro, havia sido tomada por todos os seus pecados. Dos versos 3 a 8, o profeta em seguida representa a libertação sob uma imagem tirada da marcha dos reis terrestres. É ouvida a voz de um arauto no deserto, proclamando que todo obstáculo deve ser removido para que o Senhor volte a Sião, conduzindo seu povo. Como ele os havia conduzido da terra do Egito, ele estava prestes a conduzi-los da terra da Babilônia e aparecer novamente em Jerusalém e no templo. Entre a Babilônia e Jerusalém havia um imenso território que era deserto, sem trilhas. Por essa terra, o povo seria naturalmente conduzido, e a voz do arauto é ouvida exigindo que uma estrada seja feita e que os vales fossem preenchidos e estradas construídas, sobre as quais o monarca e seu exército poderiam passar com facilidade e segurança. Deve-se observar que o principal aqui não é que o povo retorne e que seja feito um caminho para eles, mas que o Senhor estava prestes a retornar a Jerusalém e que caminho ele deveria fazer para ele. Ele deveria ser seu líder e guia, e essa era a principal fonte de conforto em seu retorno. Nisso, o Espírito Santo que dirigiu e inspirou o profeta
propõe, propositalmente, uma linguagem que seria aplicável a um assunto muito mais importante, quando o arauto do Messias deveria anunciar sua vinda. A principal coisa que a voz deveria clamar está representada nos versos de 6 a 8, ou seja, que o Senhor era fiel às suas promessas e que suas previsões certamente seriam cumpridas. Tudo o mais desapareceria, a grama murcharia, a flor falharia e o povo morreria, mas a palavra do Senhor seria infalível, e isso se manifestaria da mesma forma na libertação do povo da Babilônia e na vinda do Messias. No verso 9, o mensageiro que trouxe essas boas novas a Jerusalém é exortado a anunciá-las às cidades restantes de Judá, a ir a uma iminência, a elevar a voz e a proclamar que seu Deus havia chegado. Nos versos 10 e 11, a garantia é de que ele viria com uma mão forte, o Todo-Poderoso e capaz de salvar. Ele viria como pastor terno e gentil, considerando especialmente os fracos e débeis de seu povo. A linguagem igualmente aplicável a Deus, que deveria conduzir o povo do exílio para a sua própria terra e para o Messias, embora mais impressionante e completamente realizado neste último. Nos versos de 12 a 18, a menção à onipotência de Yahvé, que estava prestes a conduzir seu povo para a sua própria terra, leva o profeta a uma descrição mais sublime de seu poder, majestade e glória, cujo objetivo parecia induzi-lo a que se confiasse inteiramente nele. Deus mede as águas na cavidade da sua mão, ele conhece os céus a palmo, ele mede o pó da terra e pesa as montanhas. Ninguém o aconselhou ou pode aconselhá-lo. Seu entendimento é superior ao de todas as criaturas. As nações diante dele são como uma gota de água num balde, e como um pequeno pó da balança, e na verdade como nada. Todas as vastas florestas do Líbano e todas as bestas que vagam por lá não seriam suficientes para constituir um holocausto que deveria ser uma expressão adequada de sua majestade e glória. E conclui: a quem vocês podem compará-lo? Que imagem usarão para representá-lo? Nos versos 19 e 20, os deuses das nações certamente não podem ser comparados a Deus, pois são feitos pelo homem. Essa ideia deve ser rejeitada com desprezo. Eles podem ser esplêndidos ou robustos, mas não serão movidos, nem por si próprios, nem por outros. Lá eles ficam sem vida e presos em suas bases. Sua qualidade depende totalmente de seu Criador. Pode ser feito de madeira que apodrece ou não, ou metais preciosos. Como então eles podem ser comparados a Deus? Nos versos de 21 a 24, o Senhor Deus continua questionando: não conheceis que Yahvé é o único Deus verdadeiro, o Criador e governador do mundo e todos os seus habitantes? Como podeis ignorar uma verdade tão evidente? Ele dirige seu discurso aos idólatras, que desde o início não compreenderam que essas perfeições infinitas de Deus, manifestadamente descobertas para toda a humanidade pela criação do mundo, é Ele quem se assenta como juiz ou governador em seu trono, ou melhor, acima, no globo da terra ou do círculo da terra, muito acima desta terra redonda, mesmo nos céus mais altos, de onde ele olha para a terra, onde os homens parecem, aos olhos dele, como gafanhotos. Deus usa todo o universo conhecido como sua tenda, uma acomodação temporária sempre que ele precisa. Além do mais, em comparação com ele, os grandes príncipes e juízes não são nada. Eles não contam para nada na presença do juiz de toda a terra, que sempre faz o que é correto e não precisa de ajuda para julgar. Esses príncipes e juízes que são transitórios, hoje estão aqui e amanhã vão embora.
Eles mal são plantados ou semeados, ou até mesmo jamais criam raízes. Quando Deus sopra, eles murcham, e então, como restolho, o vento os leva embora. Mas ele é permanente. Eles são temporários. É seu vento e respiração que controla todas as coisas. No verso 25, Deus os desafia a produzir um igual a ele, alguém a quem eles possam remotamente comparar a ele, alguém que é tão único e separado quanto ele. Não há ninguém em que eles possam começar a pensar, pois ele é o Santo. Nos versos de 26 a 31, segue-se também: se Deus é tão grande e glorioso que criou as estrelas, as organizou como exército e chama cada uma pelo nome, de maneira que nenhuma delas ousa se ausentar dele, como Jacó pôde dizer que o Senhor não sabe o que está acontecendo e nem se preocupa em defendê-lo? Eles não ouviram, não compreenderam que o Deus eterno nunca se cansa nem perde as forças e ninguém consegue mensurar sua sabedoria? Ele fortalece os cansados e revigora os fracos. Até os jovens cansam, se fadigam e certamente cairão. Mas todo aquele que esperar no eterno Deus terá suas forças renovadas, subirá como as águias. Assim se levantariam aqueles que esperavam em Yahvé, acima do mundo e todos os seus problemas, sem se cansar nem desfalecer, para compartilhar suas vidas com Deus. No capítulo 41, o tema do poder de Deus continua ao longo de todo o capítulo, que destaca o seu controle sobre a história, passada, presente e futura, a fim de aliviar o medo dos exilados. Estruturalmente, o capítulo consiste em duas acusações de tribunal, separadas por oráculos de promessa e consolo. As acusações são uma forma dramática de atrair a atenção dos exilados para a falsidade das reivindicações, quer implícitas ou explícitas, dos babilônios e de seus deuses. O profeta retrata como aquele que leva as nações e divindades pagãs a juízo, e como aquele que lança um desafio a elas para o qual eles não têm resposta. Dos versos 1 a 7, nós temos o primeiro desafio, que é dirigido às nações em geral, embora a Babilônia estivesse em primeiro plano na mente do profeta. Elas são desafiadas a dizer quem foi que levantou Círio da Pérsia, a quem Deus suscitou ou chamou do Oriente, a proeminência, e lhe deu vitória após vitória. Aquele que pisoteia reis, que com sua espada os transforma em pó, que os persegue e os ultrapassa em segurança, mesmo em território desconhecido. Certamente não era nenhuma das nações derrotadas que havia feito isso. Certamente era o Senhor, o Deus de Israel, que havia controlado a história humana desde o seu início até este momento. O temor das nações acerca do avanço de Círio é destacado, pois os povos encorajam-se uns aos outros. O verso 7 ironiza a confiança nos ídolos em detrimento da ajuda certa que provém do Deus verdadeiro. O ourives trabalhava no ídolo que ele imaginava ser capaz de salvar o povo. Parece mostrar as tentativas apressadas e lamentáveis do povo em construir ídolos para ajudá-los. No verso 8, ele agora declara a posição única de Israel. Eles são seus escolhidos, mas não por causa do que eles próprios são, mas porque eles são a semente de Abraão, aquele que o amou, aquele que veio do Oriente. No verso 9, Israel foi conquistado desde os confins da terra e chamado desde os seus confins. O que ele fez antes, fará novamente. Eles são seus servos escolhidos para as nações, e apesar do que fizeram, ele não os rejeitou. No verso 10, Israel não tinha nada a temer.
Deus prometeu ao seu povo que estaria com ele e lhe daria toda a ajuda e força de que necessitava, pois ele era o Deus deles. Os versos de 11 a 16 ampliam o argumento de que nenhuma nação, e inclusive a Babilônia, iria se mostrar forte o suficiente para obstruir a passagem dos exilados. O povo de Deus recebe nova garantia de que os poderosos inimigos serão reduzidos a nada, que o Senhor seguraria a mão direita dos exilados e os ajudaria. Mesmo o vermezinho de Jacó, observe qual era o desprezo das nações por eles. Seria transformado em um novo povo, capaz de vencer todo e qualquer obstáculo, pois seu Redentor, o Santo de Israel, o ajudaria. O vermezinho insignificante será transformado em uma lâmina, um trilho, cortante novo, capaz de moer os montes, símbolo dos inimigos que haveriam de ser destruídos. Assim como o cereal malhado é jogado para o ar a fim de ser separado da casca, o povo vitorioso de Deus terá total controle sobre os seus inimigos. Então se alegrarão e glorificarão o Senhor. Nos versos de 17 a 20, eles tentam aliviar o medo dos exilados acerca das dificuldades da jornada para casa. Deus saciará as necessidades mais elementares do povo, como a sede. A provisão de Deus será abundante. Aliás, o suprimento de água no deserto será tão abundante que levará o Senhor a plantar várias espécies de árvores e vegetais. Todos os que virem esse milagre entenderão que Deus, que muito tempo antes havia suprido Israel em todas as suas necessidades no deserto do Sinai, produziria milagres ainda maiores agora. Dos versos 21 a 29, nós temos o segundo desafio. Ele é dirigido aos deuses pagãos, cuja pompa e cerimonial certamente tinham causado grande impacto sobre muitos imigrantes judeus. Documentos antigos testemunham de muitas predições feitas pelos porta-vozes das deidades da Mesopotâmia. Mas algum deus babilônico alguma vez tinha predito com sucesso algum evento histórico? Ele apela diretamente aos inimigos dos judeus, aos adoradores de ídolos. Ele os desafia a dar qualquer evidência do poder ou da divindade de seus ídolos. E apela ao fato de que ele havia predito eventos futuros, que ele havia levantado um libertador para o seu povo, em prova de sua divindade e de seu poder de salvar. O argumento do todo é que seus deuses ídolos eram incapazes de defender as nações que confiavam neles. Que Deus levantasse um poderoso príncipe que seria capaz de libertar os judeus de sua longa e dolorosa calamidade, e que eles, portanto, depositariam sua confiança no Senhor. No capítulo 42, nós temos o servo de Deus e sua missão. O tema novo é introduzido agora num texto comumente chamado de Primeiro Cântico do Servo. Ele é citado na sua totalidade lá em Mateus, no capítulo 12, nos versos 18 a 21, que vê o seu cumprimento definitivo no ministério de Cristo. O seu propósito principal, evidentemente, não é identificar o servo do Senhor, mas deixar claro algo do seu caráter e chamado. A palavra servo no verso 1, em outras partes, pode denotar uma posição humilde e inferior, mas aqui, sem dúvida, é um título de honra, descritivo de liderança. O servo é publicamente designado e reconhecido por Deus. Ele recebe a habilitação permanente do Espírito de Deus. A linguagem parece combinar características reais e proféticas numa função semelhante à de Moisés. O texto parece estar dizendo que o segundo Êxodo, um tema tão proeminente nesses capítulos, vai exigir um segundo Moisés.
Na sua posição atual, o oráculo estabelece um contraste com dois outros servos de Deus, ou seja, Ciro, tão proeminente, embora ainda não nomeado, no capítulo 41, e Israel como um todo, descrito aqui no capítulo 42, os versos 18 a 25. Ciro foi levantado por Deus para ser um conquistador militar, mas o servo vai exercer um papel amável e dócil de natureza muito diferente, como diz os versos 2 e 3. Além disso, o que ele vai estabelecer na terra não é um sistema legal rígido e inflexível, mas a justiça e as diretrizes divinas, verso 4. A palavra traduzida por justiça provavelmente significa algo como a vontade de Deus no contexto. Enquanto a lei, a Torá, basicamente denota as orientações dadas aos adoradores por meio dos sacerdotes e profetas. A profecia esperou séculos por seu cumprimento em Cristo, mas devemos olhá-la em parte como um desafio e um programa de ação, dirigidos primeiramente àqueles em posição de liderança entre os exilados, e não por último aos descendentes de Davi lá. Eles não deveriam se deixar intimidar por Ciro e outros conquistadores mundiais, nem deveriam ser desencorajados, não mostrarem fraqueza diante dos problemas e dificuldades evidentes que estavam enfrentando, verso 4. O primeiro passo no estabelecimento da vontade de Deus na terra seria necessariamente o retorno para a terra natal, que somente eles poderiam organizar. O passo definitivo no estabelecimento da sua vontade seria o ministério do servo Messias perfeito. Dos versos 5 a 9 do capítulo 42, nós temos o ministério de libertação. O trecho não deixa claro a quem é dirigido, e há mais de uma possibilidade. Alguns comentaristas pensam que Ciro está em vista aqui. É mais provável, no entanto, que devamos enxergar o parágrafo em associação com os versos de 1 a 4, e, portanto, ele é dirigido aos exilados, e especialmente aos líderes entre eles. Essa interpretação tem apoio, não somente no argumento da posição e sequência das ideias, mas também no fato de que são destacados os mesmos temas nos capítulos 40 e 41, isto é, o poder de Deus visto na criação, verso 5, a sua incomparabilidade e incompatibilidade com os ídolos, verso 8, e a sua capacidade de predizer eventos futuros, verso 9. Lições que, evidentemente, os exilados estavam demorando a aprender. No verso 9, o argumento do profeta é que o Deus que havia predito muitos eventos na história passada estava agora oferecendo novas promessas de libertação do exílio, que deveriam ser cridas e confiadas da mesma maneira. Nesse contexto de lembretes do poder e das promessas de Deus, os exilados são desafiados a considerar o papel que Deus tinha em mente para o seu povo, versos 6 e 7. Eles estavam ansiando por sua própria libertação, mas a vontade de Deus é que eles percebam a obrigação de pregar livramento, de natureza diferente, menos concreta, a todo o mundo. Esse é o propósito para o qual Deus os chamou e vai guardá-los. Em resumo, para providenciarem luz para os gentios. Possivelmente o significado seja que Israel foi destinado a levar a todos os povos não somente a luz da presença de Deus com eles, mas a possibilidade do relacionamento de aliança com Ele. Vemos mais uma vez nesse parágrafo que o cumprimento do papel de Deus para o seu povo continuou incompleto em grande parte até a obra perfeita de Cristo. Nos versos de 10 a 25 do capítulo 42, as promessas de Deus são mencionadas e conduzem a um alegre hino de louvor, semelhante a hinos como os Salmos 96 e 98. O hino convida povos fora de Israel a alusões a Arábia e Edom no verso 11.
enquanto as ilhas, no verso 12, são mais gerais, a que se unam no louvor ao Deus de Israel. Assim, mais uma vez, Yahvé é exaltado em detrimento das deidades estrangeiras. O verso 13 descreve de forma vívida Yahvé em ação, e os versos de 14 a 17 desenvolvem esse tema, embora ainda em linguagem muito ilustrativa. Há vários contrastes que precisam ser observados. No primeiro, a recente falta de ação de Deus, isto é, durante o exílio, que é contrastada com a sua poderosa atividade vindoura. No segundo, a sua ajuda ao seu povo, os cegos, é contrastada com seus atos hostis. As imagens são do vento leste do deserto, verso 15. E no último, o seu povo, ao seguir a sua orientação, é contrastado com idólatras, quer babilônicos, quer judeus. A última seção do capítulo, dos versos 18 a 25, lança um olhar realista sobre a cegueira obstinada de muitos exilados. A palavra cegos é um subtema do capítulo. Nos versos de 6 a 16, ela não contém repreensão, mas simplesmente reconhece a situação desesperadora do povo sem a orientação de Deus. Mas aqui, nos versos 18 e seguintes, vemos a indisposição e não a incapacidade de enxergar. Esse desprezo obstinado das ordens de Deus é especialmente repreensível naqueles que foram chamados para um serviço especial, verso 19. O significado do hebraico Messulam, aquele que é consagrado a mim, ainda precisa ser satisfatoriamente explicado, embora a palavra tenha sido comum como nome, Mesulão. Mas não obstante tudo o que Deus havia feito por eles e toda a sua graciosa intervenção, eles endureceram seus corações, fecharam os olhos e se endureceram contra toda boa impressão. Por isso, Deus os havia punido. Ele os dera como despojo aos seus inimigos e os oprimia em calamidades graves e duradouras. Eles foram chamados a seguir suas instruções e promessas, e a partir de então, ser um povo obediente. E assim, amados, concluímos a exposição de hoje. Que o Eterno os abençoe grandemente e até amanhã, se Deus quiser.